onde estava o 25 de Abril de 74. Recorda-se desse dia? O dia 25 de 74 recordo perfeitamente, como fosse agora. Estava na altura, nessa madrugada, devia estar a dormir. Mas eu soube pelas 5 da manhã que estava a passar qualquer coisa em Lisboa, porque o meu pai levantava-se muito cedo para ir trabalhar e ouvia sempre as notícias na rádio. E disse para a minha mãe, eu ainda meio a dormir, que estava a haver um golpe de Estado em Lisboa. O meu pai nunca o demonstrou, mas já era alguma coisa politizado, porque convivia com gente que viveu na clandestinidade do Partido Comunista, por exemplo, e ouvia a Rádio Moscovo. A Rádio Moscovo, e nós tínhamos uma daquelas sofonias antigas, para a época não era antiga, e que as pessoas tinham a mania para escutar a Rádio Moscovo, a Rádio Voz da Argel, de colocar um copo de água em cima, porque pensava-se que assim a PIDE não poderia interferir na emissão, e porque se intervisse na emissão podia saber de onde quem é que estava a escutar, quem é que estava a escutar a dita Rádio Moscovo, que era da oposição, e a Rádio Voz da Argel também da oposição, que era em que participava o grande poeta e militante do Partido Socialista, Manuel Alegre. Mas eu não liguei nada, porque nós naquele tempo, que éramos jovens, miúdos, e queríamos era brincadeira. Entretanto, eu andava já no segundo ano do ciclo da Escola Pedro Álvares Cabral, que funcionava onde hoje era a Casa Paroquial. E a primeira aula era de História. Quem era o professor de História, na altura ainda era padre, era o Dr. Manuel Marques, e estávamos a dar a Revolução Liberal de 1820. Nem a propósito, uma altura a propiciar revoluções. E, entretanto, entrou na sala o professor Zeferino e que disse qualquer coisa ao ouvido ao Dr. Manuel Marques, e aí acabou a aula. Acabou a aula e acabaram as aulas. Por causa nós miúdos ficámos tristes porque tínhamos andado a enfeitar a tulha para as comemorações do 26 de Abril, e todos os anos vinham brasileiros e nós gostávamos de participar nessas atividades. Éramos ingênuos, o tempo passava bucolicamente por essas terras, como passavam por todas as terras de Portugal. Pronto, e a partir daí foi uma festa. Nos tempos que se seguiram, eu ainda jovem, um jovem de terra idade, aderi à União dos Estudantes Comunistas e a partir daí entrei em conflito com o meu pai, em termos ideológicos, porque ele era do Partido Socialista. O Partido Socialista, nessa altura, não estava muito afastado do que era o PS. Porquê? Ainda me lembro que, e há pouco tempo não, há uns anos, minha mãe já faleceu há uns anos, e encontrei no sótão um programa do Partido Socialista com capas vermelhas. Aliás, isso é uma passagem que ainda hoje está na Constituição da República Portuguesa, que é o rumo ao socialismo. E no programa do Partido Socialista dizia precisamente que era um dos objetivos do Partido Socialista rumar ao socialismo. O que é o socialismo? Hoje é uma coisa utópica. O socialismo, porque não sei se chegou a existir ou não em algum país do mundo, mas o socialismo foi aquilo que idealizou Marx. E eu aderi ao Partido Comunista, mais tarde saí, entretanto, saí da UEC, fui para o Partido Comunista e saí mais tarde, porque eu achava que o Partido Comunista nos levaria a uma sociedade mais justa.
Justa, porque eu lia uma revista que era editada pela editorial Caminho, se chamava Vida Soviética. E apresentava-nos a vida soviética, sem dúvida. Eu gostava de viver numa sociedade assim. Mais tarde descobri que não era assim. Porquê? Porque o socialismo idealizado por Marx nunca foi cumprido. Terá sido cumprido nos primeiros tempos da União Soviética, nos tempos de Lenin. Mas a partir daí, portanto, o Partido Comunista tornou-se, a União Soviética tornou-se uma sociedade oligárquica, como é hoje, em que, efetivamente, quem vivia bem eram os oligarcas, os homens do poder. E não era isso que eu queria. Eu queria que toda a gente vivesse bem. Hoje vivemos tempos conturbados. E passando estes tempos, agora de futuro, ainda faz sentido o 25 de Abril, nesta altura que politicamente estamos neste estado onde partidos mais fascistas estão no poder? Faz sentido ainda o 25 de Abril? O 25 de Abril faz sentido sempre. E por isso é que o 25 de Abril sempre. Há aquela célebre frase do 25 de Abril sempre. E agora faz mais sentido. Faz mais sentido porque nós estamos um bocado desencantados, as pessoas sentem-se desencantadas e procuram o caminho e a redenção das suas vidas. Mas este descontentamento também não partiu de um pouco do excesso de liberdade do 25 de Abril? Não. Politicamente? Existe, as pessoas não entendem bem o que é a liberdade hoje em dia. Porque nós quando nesse tempo a seguir ao 25 de Abril e que seguiu uma revolução cultural, havia um lema que ainda hoje defendo, que é a liberdade de cada um começa e acaba em relação ao outro. Isto é, a minha liberdade acaba quando começa a tua. E hoje não penso, ninguém pensa nisso. Há liberdades a mais, falta de educação é outro. Não se pode dizer tudo. A liberdade de expressão não serve para tudo. A liberdade de expressão é outra coisa, que não é aquilo que nós pensamos. E com as redes sociais hoje a liberdade de expressão tornou-se outra coisa que não é aquilo que genuinamente quer dizer. Mas faz todo o sentido continuarmos a lutar. Eu penso que esse tempo de desencanto, e já existiu noutros tempos mais antigos, este desencanto logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, que depois levou ao poder os nazis e Mussolini, e o Salazar em Portugal, o Franco na Espanha e outras ditaduras que seguiram, o desencanto pelas democracias europeias, mas deve-se sobretudo a uma coisa, é que deve-se à falência do liberalismo e do capitalismo. E nós continuamos a apostar no liberalismo e no capitalismo como sendo o caminho da nossa sociedade. O ultraliberalismo dos anos 80 ainda foi pior, ainda mais faliu nos tempos do Reagan e da Margaret Thatcher. Esse ultraliberalismo só fez com que uma pequena parte das pessoas se tornasse rico, o resto ficou pobre. Eu lembro-me, por exemplo, no Brasil, aqui há uns anos, existirem meia dúzia de pessoas ricas, um grande país, como é o Brasil, e o resto era tudo pobre. Não pode ser. Portanto, não há democracia enquanto não houver a distribuição de riqueza. E só assim é que conseguimos atingir a liberdade. Portanto, a falência, não existe uma falência da democracia, existe uma falência sim do liberalismo e do capitalismo, que não é o caminho para que as pessoas, portanto, tenham uma boa qualidade de vida e sejam felizes. Mas, por exemplo, uma que temos falado com várias pessoas, muitas recordam que viviam-se tempos muito maus antes do 25 de Abril, havia muita pobreza, mas também recordam esses tempos com saudade. Nós somos um povo de saudade.
saudosista, não é? Mas muitas vezes por causa desse saudade, desses valores, dessa parte de família, de convívio. Mas isso não é culpa do 25 de Abril, isso é a evolução da sociedade em si, com as novas tecnologias que as redes sociais virtuais vieram a criar, portanto, essa quebra entre as pessoas, entre as famílias. E a família já não é aquela família tradicional que havia antes. São assim, eu às vezes vejo nas redes sociais, principalmente aqueles que mais radicais da extrema-direita, que acham que a mulher deve voltar a ser aquilo que era no passado. Ora, nós não podemos agredir. Isso é um retrocesso da civilização que não pode acontecer de maneira nenhuma. São tempos que já existiram no passado, como disse, entre as duas grandes guerras, mas que não podem voltar a existir. E esse tempo do salazarismo, nós somos um povo saudosista, primeiro, porquê? Porque estamos sempre à espera que o Dom chegue novamente, o Dom Sebastião, que ele nunca mais voltará, não é? Morreu em África e não voltará. Isso é que é o saudosismo que nós temos, somos um povo de saudade, que isso começa com os descobrimentos, essa palavra da saudade. E, portanto, não acho que tenha saudades do tempo do Estado Novo. O tempo do Estado Novo é responsável, por exemplo, por as pessoas hoje terem reformas de miséria, é responsável por hoje as pessoas terem ordenados de miséria, porque ficamos estagnados no tempo. Nós hoje estamos atrasados em relação aos outros países da Europa que vivem bem e que têm grandes ordenados, quer ordenado mínimos, quer ordenados médios, porque ficamos estagnados no tempo e estamos atrasados cerca de 40 a 50 anos, continuamos. Porque se na altura vivêssemos numa democracia como viviam os outros países, hoje tínhamos ordenados, a nossa riqueza era maior, e tínhamos ordenados como têm eles, tínhamos pensões e reformas como eles têm. Não sei se me estás a entender. Porquê? Porque o país não se desenvolveu. Era um país onde existia a proibição, por exemplo, no Estado Novo, havia um decreto, uma lei do Estado que proibia o investimento estrangeiro na indústria. Ora, nós não nos podíamos envolver, como por exemplo, isso não existia na Espanha de Franco, porque a indústria foi uma das principais coisas que se desenvolveu e áreas que se desenvolveu na Espanha, e por isso a Espanha está muito mais avançada do que nós. Nós éramos um país virado para o mundo rural, com ideais da monarquia absoluta, do regime, do chamado antigo regime, porque o antigo regime não era o Estado Novo, o antigo regime era a monarquia absolutista, que nasceu em França e se espalhou por toda a Europa. Portanto, não devemos ter saudades do tempo de Salazar nem do Estado Novo. Só uma pergunta. Vamos ter saudades. É da democracia, se calhar. Falou aí um episódio muito da ação da PIDE. A um miúdo, o que é que a PIDE fazia, o que era a PIDE para você, o que é que se falava lá em casa? Portanto, a PIDE, eu sabia o que era a PIDE, mas não ligava a grande coisa, o miúdo da minha idade não ligava a isso, mas sabia que também não era uma palavra proibida, porque as paredes têm ouvidos, portanto não se falava muito de política. Lembro-me do meu pai criticar o Marcelo Caetano naquelas conversas em família que havia aos domingos. Ele até tinha uma frase que me escuso aqui dizer, por causa do sorriso sempre do Marcelo Caetano, mas evitava cá fora falar de política. Às vezes lá ia dizendo alguma coisa, mas evitava falar de política, porque quem falasse de política cá fora estava sujeito a ser preso. E ser preso podia valer que a família se fizesse e que houvesse fome e por aí fora. Portanto, para uma criança de 11 anos havia essa responsabilidade?
Não se falava de política, estávamos proibidos de falar de política. E havia sentido a palavra liberdade? A um miúdo de 11 anos? Havia a minha liberdade, eu era livre na minha rua, mas a partir daí a liberdade era outra. Eu, um miúdo daquela idade não tinha ainda esse conceito de liberdade, democracia que depois veio a ter. Tinha era uma coisa e que na escola íamos sendo educados para isso, que era o nosso futuro era o ultramar, era a guerra colonial. E por isso, a partir de uma certa idade, terceira ou quarta classe, começavam a dar os mapas de Angola, de Moçambique, da Guiné, que era para sabermos que um dia mais tarde iríamos ali parar. E havia consciência disso? Que iam lutar, iam para a guerra? Havia consciência, até porque a minha falecida mãe já a partir de uma certa altura começou a rezar por mim por causa da guerra colonial, que um dia mais tarde não é? Éramos carne para canhão, e iríamos lá parar. Felizmente veio o 25 de Abril e acabou com a guerra. Foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril, foi acabar com a guerra e deixar que os outros povos que nós colonizamos em tempos vivessem em liberdade e escolhessem eles próprios o seu destino e o seu futuro. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha